a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos amados, queridos ouvintes da palavra do dia. Hoje estarei lendo Mateus. Pedro é avisado. Mateus 26, verso 31. Está escrito: Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos te escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Vamos ler até aqui. E quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, na qual nós temos esse privilégio de estar lendo a sua palavra e compartilhando ela com muitas pessoas. Estamos diante desse acontecimento, dessa passagem, a qual Pedro é avisado. Jesus avisou Pedro, né? Também somos avisados, somos ensinados todo dia, né? Exortados todo dia. E hoje, nessa manhã preciosa, o Senhor também está nos avisando, né? Avisando que, nos despertando para a vida e para a sua palavra, para acontecimentos futuros, né? Gente, estou ouvindo aqui o maior tropé dos passarinhos. Estão louvando e glorificando o nome do Senhor, que beleza, né? Que bênçãos, se alegrando, né? E o Senhor diz que não deixa cair nenhum deles sem o seu consentimento. E Deus sustenta os passarinhos. E Deus vem abençoar a tua casa, te sustentar também, te ajudar, abrir porta para você, né? Que se você estiver desempregado, o Senhor vem abrir uma porta grande e eficaz para você. Deus abençoe você também que está saindo do trabalho, passou a noite no trabalho. Deus abençoe você, renove suas forças, né? Te guarde, te proteja, venha te dar ânimo e força, porque pessoas que trabalham à noite, né, fica um pouco assim meio atordoado, né? Mas se Deus quiser, Deus vai dar vitória. Alguém tem que fazer esse serviço, né? Alguém tem que fazer essa parte aí. Mas que Deus venha te dar estrutura e dar graça para você também congregar, né? Quem trabalha à noite é difícil para ir para a igreja congregar. Mas o Senhor vai preparar todinho. Deus vai dar graça, vai dar vitória. E também você será mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe aqueles também que estão indo viajar, sair aí pelas estradas. Receba também a graça, a proteção do Senhor, né? Você caminhoneiro, você motorista, seja abençoado pelo Senhor Jesus, guardado. Amém? Então, gente, nós vemos a palavra do Senhor para nós hoje. Pedro é avisado. O Senhor sempre não faz nada sem avisar a gente antes, né? Pelo menos acontece comigo assim, muitas coisas o Senhor me avisa. Muitas coisas que eu sou precipitada, então não tem nem como Ele avisar. E aí a gente vê que deu errado. Aí a consequência é a tristeza, depois a frustração, né, gente? Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim,
porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, o Senhor Jesus está falando dele. Quando ele for ferido, ele estava dizendo assim: quando eu for ferido, então vocês vão se dispersar. Um vai para cá, outro vai para lá, vai desmanchar o grupinho, né? É isso que ele estava dizendo. Todos vocês vão se escandalizar. Aí, gente, Pedro ficou inconformado de ouvir aquilo. Ele não gostou, não. Ele disse assim, ó, todo mundo pode se escandalizar em ti, todos podem te abandonar, mas eu não. Eu não, Senhor Jesus, eu vou com o Senhor até o fim. Não te abandonarei de jeito nenhum, né? Jesus disse assim, mas depois de eu ressuscitar, eu vou adiante de vós para Galiléia. Então já estava tudo explicadinho. Tanto foi que Maria Madalena chegou no sepulcro e ali ele viu aquele homem, pensou que era o hortelão. Aí Jesus falou assim, ó, vai e fala para meus irmãos que eu estou indo lá para Galiléia, tá bom? E então eu comprei esse versículo aqui. Realmente ele fez isso acontecer, tá? Mas Pedro, como eu disse, né? Eu não. Eu não me escandalizaria em ti, Senhor. De jeito nenhum. Jurou de pé junto, né? Aí o Senhor disse para ele, é verdade te digo, Pedro, que não é amanhã, depois, mas é hoje mesmo. É nesta noite mesmo. Antes do galo cantar, você já me negou 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar 2. Pedro disse, tá bom, eu não. Ainda que me seja mister morrer com o Senhor, não te negarei. E todos os discípulos também juraram de pé junto, que nunca ia deixar o Senhor, não ia negar o Senhor, não ia trair o Senhor. Ia ficar com o Senhor todos os momentos, não ia desgrudar de Jesus. Mas se o Senhor Jesus, né, estava dizendo, não, essa noite você vai me ligar. Tá vendo, gente, a situação? Aí a situação vem de, assim como lance imprevisto, né? Pronto, aquela mesma noite. Tá, conversa vai, conversa vem, ensinamento vem e tal. Aí Jesus pegou e foi orar com eles à noite, né? Chegou a um lugar chamado Getsêmani. Aí o Senhor Jesus, naquela mesma conversa, entendeu? Foi andando, conversando, chegou ali no Getsêmani e tal. E o Senhor Jesus falou, fica aqui, né? Fica aqui, quer dizer, debaixo dessa árvore, talvez. Eu vou um pouco mais adiante, eu vou orar sozinho. E aí o Senhor Jesus foi orar, né? Ficou junto, levou Pedro, Tiago e João, mas ele quis orar sozinho à parte. E aí então, o Senhor Jesus falou, eu estou cheio de tristeza, e ora comigo, fica aqui orando, fica aqui velando, mas eu vou adiante, né? Ali Jesus se curvou, colocou o rosto no pó e ficou orando, né? Mas aí quando o Senhor Jesus, ele voltou, ele encontrou os amigos dele ali dormindo. O Senhor Jesus falou, vocês não podem orar comigo nem 1 hora? Não dá para vocês me ajudar em oração em 1 hora só? Um pouquinho, velando? Né? E ali o Senhor Jesus, orando, falou assim para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então, gente, Jesus estava chegando ali naquele momento tão crucial, né? Momento de dor, angústia, por conta que meus pecados terríveis estavam caindo sobre Jesus.
O pecado do ser humano, desde o começo, estava caindo todo sobre o Senhor Jesus e ele estava sentindo o peso, né? E aí ele disse para o pai: ai, pai, é possível passar de mim esse cálice, né? Tem jeito, mas não teve jeito não, né? E ali, irmãos, ele queria se sentir apoiado pelos discípulos, ele queria, assim, um suporte, né, dos discípulos. Ele levou os três, para que os três pudessem ali ajudar ele em oração, porque o peso era grande, né, gente? Mas ele carregou sozinho isso. Ele sofreu sozinho essa amargura. Nem na oração os irmãos não ajudou ele ali, né? Intercedendo, ajudando. Mas aí, o que acontece? Aí isso repetiu mais vezes. Segunda vez, ele foi lá orar, né? E orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou eles dormindo de novo, porque os olhos dos discípulos estavam carregados de sono, né? Muito cansados. E aí Jesus deixou eles lá de novo, porque não tinha jeito. Foi orar pela terceira vez, gente. Então a gente vê aqui a persistência na oração. A gente vê o exemplo do Senhor Jesus Cristo não desistindo de orar, precisando orar ali muito, né? E quantas das vezes também a gente não tem esse suporte, né? Quantas das vezes a gente quer, a gente chama pessoas para nos ajudar em oração, a gente quer orar junto com mais irmãos, mas não dá. Nem mesmo no culto, nem mesmo na igreja, não é verdade? A gente não acha esse suporte. É muito difícil. É muito difícil. Às vezes você quer orar e os outros ao redor estão todos conversando, né? E até atrapalha a oração. Gente, é desse jeito mesmo. Quantas das vezes você vai procurar apoio, você não vai encontrar. Quantas das vezes você quer que seja de um jeito e não é verdade? E até o próprio Senhor Jesus, né? Chamando ali os irmãos, os companheiros de luta, né? Que estava lá seguindo os passos dele. Mas naquela hora ali de oração, ali no jardim, cadê os discípulos? Cadê os irmãos? E nada, estava dormindo. Estava dormindo, a carne cansada, né? A carne fraca, cansada de tanto andar, talvez no sol, não sei, caminhando com Jesus para lá, para cá, estavam cansados. Mas Jesus não estava cansado não, né? Jesus não cansava, Jesus não ficava com fome, com sede, né? Com sono. Claro que estava, gente, claro. Mas ele precisava orar, né, gente? Nós também, quantas das vezes nosso corpo está batido, cansado, quantas das vezes nosso corpo está com dor, mas a gente precisa ir para o jardim da oração. Nós precisamos vencer isso. E às vezes a gente fica contando com os outros. E esses outros nos decepcionam. Esses outros, a gente queria mais desses outros, mas esses outros não dão aquilo que a gente precisa. Então é só nós mesmos. É nós e Deus. Então. E aí aconteceu isso com o Senhor Jesus, né? Ali naquela hora amarga, começou ali a se angustiar ali no jardim, gente. Sentindo já o peso da cruz, né? E foi ali naquela mesma noite, que vieram, pegaram Jesus, né? O traidor chegou, beijou o Senhor Jesus e entregou o Senhor Jesus para os guardas, né? Jesus foi preso. E aí então o que aconteceu? Pedro pega a espada e corta a orelha de um dos soldados ali, de Malco. Então, gente, nós vimos que Pedro pegou a espada para defender Jesus.
Se ele estivesse orando com o Senhor Jesus lá no jardim, ele não ia pegar a espada para defender o Senhor Jesus, porque as armas da nossa milícia não são carnais. É isso que Jesus estava tentando dizer para Pedro e para os demais discípulos. É na oração. Mas Jesus não venceu os guardas? Não, porque ele veio para isso. Ele veio para ser entregue na mão dos pecadores. Ele veio para morrer. Ele veio para dar o sangue dele por nós. Jesus, ele precisava do suporte, mas realmente de Deus. Foi isso que ele estava fazendo no jardim, buscando força em Deus, buscando graça para poder enfrentar essa hora. Mas como Pedro estava na carne, não estava orando, não estava buscando, ele estava agindo carnalmente, ele estava agindo com suas forças carnais. E ali era batalha espiritual, ali era guerra espiritual. Então ele não entendeu nada de que o Senhor Jesus estava explicando para ele. Para eles, né, gente? Perdão. O Senhor Jesus tinha que ser entregue e ele não estava entendendo. Que não era para defender o Senhor dessa maneira. Era para ajudar em oração. Era espiritual. Mas ele quis agir, defender o Senhor Jesus com as forças dele. Como que ele ia conseguir? Não ia mesmo. Que ali só não tinha só o Malco. Ali tinha... gente. Ali tinha um exército ali de soldado ali. Aquele bando com vara-paus, com espada. Vieram prender o Senhor como o pior assassino do mundo. Não que o Senhor era o assassino, que ele era o terrível, mas porque o pecado de todos os terríveis estava caindo sobre ele. Então ele se tornou maldito. Então ele foi preso como malfeitor, entendeu? Os meus pecados terríveis estavam sobre ele, da humanidade toda, de pecadores terríveis. Então o Senhor Jesus se fez maldito por nós. E então naquela mesma noite, gente, aconteceu isso. Levaram o Senhor Jesus preso. E aí então perguntaram para Pedro: você também estava com ele lá, né, no jardim, né? Você andava com Jesus? Aí ele falou assim: eu não. Porque Pedro falou que ia com o Senhor Jesus até o fim. E ele foi, né? Ele foi. Aí ele ficou lá no pátio. Levaram Jesus para dentro, para o cárcere, batendo Jesus. E ele foi acompanhando até um certo ponto. Ficou ali no pátio, se aquentando no fogo junto com os outros. Com outras pessoas. Os outros discípulos, deram no pé, foi embora. Mas... aí uma mulher perguntou assim, uma criada, né, perguntou: você estava com Jesus, Pedro? Eu não, nem conheço esse homem. Aí o outro: ô Pedro, você estava com ele? Viu, você fala igualzinho eles, você estava junto. Viu, a tua voz te denuncia, você fala igualzinho aqueles lá que andam com Jesus. E ele respondeu novamente: eu não conheço esse homem. Eu não sei quem é esse homem. Tá. Gente. E isso aconteceu por 3 vezes. E o Senhor Jesus tinha falado para ele: Pedro, você vai comigo até o fim? Vou. Eu vou até a morte. Não te deixo. E Jesus disse para ele: mas nessa mesma noite você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum. E aconteceu. Quando ele negou a 3ª vez, o Senhor Jesus deu uma olhada para ele. E naquela hora ele chorou amargamente, lembrando do que ele tinha acabado de falar horas atrás.
que não ia negar o Senhor, que ia até o fim, que não ia trair o Senhor, que ia ficar sempre com o Senhor, no que fosse preciso, tal, né? Todo mundo podia escandalizar, mas ele não ia escandalizar no Senhor, nunca ia deixar o Senhor, né? Aí ele lembrou das palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus olha para ele. Aí o Senhor Jesus falou para ele, né? Falou não, olhou, né? E aí ele então lembrou. Gente, ele chorou amargamente. Gente, muitas das vezes nós estamos diante de situações que querem fazer de tudo para nós negar o Senhor. Ainda mais nesse mundão que a gente está vivendo, cercado de pessoas terríveis, muitas das vezes a gente se sente acuado. Tem situação assim que a gente fala, eu vou ficar quieto, né? E muitas pessoas por aí zombando, criticando, falando, né? Muitas coisas. E a gente acaba, sabe, fazendo o quê? Negando o Senhor. Quantos para não perder o emprego negam o Senhor, né? Quantos para não perder a vaga no médico, algum lugar, negam o Senhor, né? Mas, gente, que as pessoas possam olhar em nós e dizer realmente isso daí segue a Jesus. Que as pessoas possam realmente, pela nossa voz, saber que nós somos filhos de Deus. Porque a voz denuncia quem somos, né? Tem pessoa que abre a boca e sai as palavras com sensualidade, sai as palavras que realmente não tem nada a ver com Jesus, né? Mas o cristão, mas os que amam a Deus, melhor dizendo, eles são diferentes, né? Quem anda com Jesus é diferente. Tem as características do Senhor Jesus. Quem anda com Jesus tem paz. Quem anda com Jesus tem luz. Quem anda com Jesus, irmãos, tem sabedoria. O Senhor Jesus dá tudo que a pessoa precisa. Porque ela está junto, né? Está andando junto com o Senhor, aprendendo com o Senhor, né? E a gente viu aqui um grande exemplo também de aonde recorrer, a quem recorrer, quando nós estamos em tristeza profunda, né? Quando a gente acha que não vai conseguir, então, assim como o Senhor Jesus fez, a gente possa fazer, ir para o jardim da oração. Talvez você diz, eu não sei, eu não posso ir no jardim da oração, porque minha amiga não quer ir comigo, meu marido também não quer orar comigo, também eu não vou orar. Meu filho não quer saber de Deus, também não vou orar. Outros também dizem assim, faz anos que eu estou orando para meu marido converter, até hoje nada, eu vou desistir. Porque eu estou orando faz anos para que o meu filho se converta, também eu vou desistir, eu cansei. Gente, nós temos que saber que nós precisamos ir para o jardim, cuidar da nossa vida, né? Aí as demais coisas serão acrescentadas. A gente vai para o jardim, cuidar da nossa vida espiritual. O Senhor Jesus foi buscar força em Deus para poder vencer o batalhão. Então, gente, se o Senhor Jesus não tivesse em espírito, é como ele mesmo diz com a boca dele. Se for necessário, eu peço para o meu pai, e meu pai manda 12 legiões aqui de anjo para me defender. Eu não preciso que você pegue essa espada aí e corte a orelha de alguém. Tá entendendo? Então é espiritual, gente. Quantas pessoas estão batalhando na carne e não vai acontecer nada. Não vai ter resultado, porque é espiritual. Então a gente precisa ir para o jardim, buscar Deus, força, para nós vencer as potestades malignas. E não ficar, não adiantou nada Jesus ficar falando, Pedro, Tiago, João, vem orar comigo. Pedro, Tiago, João, vela comigo. E Jesus voltava, achava eles dormindo. Jesus voltava, achava eles dormindo. 3 vezes, gente. Então, chegou uma certa hora que o Senhor Jesus falou, deixou para lá fazer o quê? Entendeu?
porque aquela hora era dele. E nós também, gente, a hora é nossa, é nós que temos que buscar Deus. É nós que temos que cuidar da nossa vida espiritual, gente, né? E é isso mesmo, né, que a palavra do Senhor está dizendo para nós hoje, gente, para nós estarmos vigiando em todo momento, porque os olhos estão sobre nós, os olhos do povo. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, sabe? Observando a gente, observando nossos passos, observando nosso agir, nosso entrar, nosso sair, nosso levantar. Estão observando onde a gente está gastando dinheiro, de onde vem o dinheiro. Estão observando o que a gente está comendo, se está comendo bem ou não. Gente, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O mundo espiritual, gente, fica de olho na gente, olhos de todo quanto é lado. Ai, meu Deus, se nós não estivermos no jardim orando, a gente perece, né? Precisamos, gente, buscar a Deus, orar. Se você tem vergonha, vai num lugar solitário, vai num lugar sozinho. Eu acho tão bonito quando a gente vai orar ali no monte. A gente vai para cumprimentar, né, gente? Porque a gente mesmo precisa orar no quarto, na igreja, né? Orar no monte, tem pessoa que adora. Eu também, às vezes, eu gosto de ir lá no monte. E, às vezes, ao longe, eu sempre vejo alguém ali para com uma moto, um motoqueiro, senta lá e fica orando, meditando. Acho bonito. E, às vezes, chega um irmão ali com o carro, na hora do almoço, no seu almoço, para lá com o carro, pega a Bíblia, fica lá orando, né, sozinho, distante. Que é necessário, muitas das vezes, a gente fazer isso. Ficar sozinho, meditar, buscar, se renovar. E o Senhor Jesus, ele fazia isso também. Ele ia no horto orar, ele ia no jardim orar, ficava um pouco distante das pessoas, no particular, sabe, gente? Oh, glória a Deus. Não que o que ele falou ali era segredo, porque a gente está sabendo o que ele falou lá. Ou ele não orou só ele e Deus? Ele não orou distante dos discípulos? E como que a gente está sabendo o que ele falou? O que ele disse lá na oração dele? Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não foi isso que ele falou lá? E como que nós estamos sabendo na oração dele lá, né? Então, gente, é isso. Tem segredo. A gente pode falar mesmo. Não tem que ocultar nada. Não é verdade? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar com essa palavra de hoje. Nós somos avisados, né, gente? Deus avisa antes de acontecer, né? Muitas coisas podem ser evitadas quando a gente é avisado, né? E muitos são surpreendidos porque não são avisados, mas também não vai buscar resposta em Deus, mas também não vai para o joelho, vai fazendo da cabeça, depois é frustrado, né? Que Deus abençoe a todos, que você tenha uma semana abençoada, que você venha orar um pouco mais essa semana, jejuar mais, ir para o jardim, orar, clamar ao Senhor, né? E apresentar um ao outro na mão do Senhor, uns aos outros, clamando por nós mesmos, cada um orar por si mesmo, para depois a gente poder enfrentar as batalhas, guerras espirituais e orar pelo nosso próximo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.